O juiz, João Pedro Ruiz Mantelato, abriu o julgamento, afirmando que ia analisar todos os aspectos positivos e negativos da Revolução Francesa, e se mostrou mais poderoso diante de todas as testemunhas. Primeiramente, entrou a advogada de defesa Julia Weber para fazer seus apontamentos sobre a Revolução. Ela iniciou seu discurso citando os objetivos da revolta, como, por exemplo, a difusão das ideias de liberdade e igualdade, e disse também que o corpo e a alma deviam estar comprometidos com a Revolução. A advogada citou uma frase de Robespierre: "Vocês esperam uma revolução sem uma revolução?" Ela disse também que esse golpe era o princípio da era moderna, que foi marcante para o mundo contemporâneo, pois através dele todos os povos viram que não deveriam ser oprimidos devido à sua classe social ou cor de pele. A Revolução marcou a primeira luta a favor dos direitos humanos, afirmou Julia Weber. Após os depoimentos de Weber, foi a vez do advogado de acusação falar. Ele enfatizou os aspectos negativos da Revolução. Henrique Schauder iniciou dizendo que a Revolução foi machista, e ele afirmou que a única classe beneficiada foi a burguesia, que teve maior representação. O advogado atestou que as outras classes, que tiveram uma grande influência, não foram nada beneficiados. Obviamente que ele não se esqueceu da violência, que várias pessoas inocentes faleceram. Infelizmente, ele foi vaiado. Ele terminou seu discurso com a coroação de Napoleão Bonaparte e com a pergunta: "Valeu a pena?" Começou então os depoimentos das testemunhas. A primeira pessoa chamada foi o rei, Luís XVI, que estava muito bem vestido por sinal. Ele citou suas dificuldades com a crise francesa em seu reinado e disse que fez o melhor para cuidar de seu país, porém não conseguiu. Pode repetir? Você e sua mulher Maria Antonieta foram guilhotinados por traição, estou correto? Sim. E você não achou que essa execução foi um pouco exagerada demais para quem só queria acabar com o absolutismo na França? Vocês não podiam ter sido deportados ou alguma coisa assim? Você acha que foi um uso de violência que não precisava? O rei achou injusto a morte dele e de sua esposa, pois eles tinham apenas boas intenções com o povo. Está em crise, o senhor continua a gastar muito dinheiro em festas e artigos de luxo. Como o senhor justifica isso? Primeiramente, o rei assume a crise em seu país. Seu primeiro argumento foi que o dinheiro ia para a América, na colonização. Seu segundo argumento foi que suas festas eram feitas para mostrar como a França era forte. A segunda testemunha chamada foi Charlotte Corday. Ela foi morta devido ao homicídio ao jornalista Jean-Paul Marat. Ela afirma ter o matado devido à sua lista, inimigos do povo, que eram condenados à morte sem julgamento. Que a Revolução Francesa abriu portas para o movimento feminista? Muitas mulheres falam sua opinião e defender os direitos das mulheres. E eu, por exemplo, também fui um exemplo para isso, porque eu tomei a atitude de fazer o que eu achava certo e fui e matei a Marat, algo que muitas pessoas considerariam algo que as pessoas não são capazes, as mulheres não eram capazes de fazer naquela época, porque elas eram consideradas pessoas insignificantes e que não tinham valor nenhum para a sociedade. Você pode me dizer o que ocorreu depois que você matou Marat? Charlotte não concordou com sua pena de morte e foi considerada uma traidora. Porém, ela não se arrepende de ter feito o que ela fez. Você só aumentou o número de mortes e o número e o machismo nessa revolução. Estou correto? Charlotte virou um exemplo para as feministas dos anos seguintes. Foi a vez então de Robespierre testemunhar. Ele se apresentou e se gabou por sua inteligência excepcional. O advogado afirmou ter ajudado apenas quem merecia a sua ajuda, e somente em casos que ele considerava necessário. Durante as perguntas do advogado de acusação, houve uma pequena discussão, que foi um dos melhores momentos do julgamento. Para o advogado de acusação. Senhor Robespierre, o senhor foi o líder do maior período sangrento da Revolução Francesa. Então, eu te pergunto, por que mesmo depois de você ter matado Luís XVI, por que você continuou matando pessoas que te ajudaram a acabar com o absolutismo na França? Bom, primeiramente gostaria de ressaltar que as pessoas como você
ter uma revolução sem uma revolução não é possível. Além disso, pense bem, é irracional que as pessoas, depois de séculos e séculos sofrendo nas mãos de monarcas, não esperavam uma solução imediata, como a guilhotinação do traidor e... Mentira! Luiz e sua esposa? Então, eu que te pergunto, haviam leis que violavam os direitos humanos, isso não são leis. Então, senhor advogado, eu acho que as mortes foram necessárias para que houvesse uma melhora na vida da população francesa que prevalece até os dias atuais. Desculpe, Robespierre, mas essa não foi muito bem a minha pergunta. Eu perguntei por que você matou pessoas que te ajudaram a matar o rei e acabar com esse absolutismo. Bom, houveram, digamos assim, situações de divergência. Então, eles não estavam colaborando com a revolução, então houve a necessidade de uma decisão que teve que ser tomada e acabou gerando a morte dessas pessoas, mas era pelo bem da revolução. Como o período do terror satisfez o interesse da população e mudou a história da humanidade? Robespierre concordou que no período do terror houve muitas mortes, mas o mais importante foram os benefícios e melhorias significantes, como a igualdade jurídica e outros exemplos a seguir. Além de uma igualdade jurídica, a necessidade do pagamento de impostos tanto da nobreza quanto do clero, além da construção de escolas públicas e muitas outras mudanças que trouxeram benefícios significativos e, digamos, eternos, que prevalecem até hoje na França. Então, essa foi a reação do nosso juiz João Pedro e jurada Bárbara Marcunas após o depoimento de Robespierre. Após o depoimento marcante de Robespierre, o microfone estava nas mãos de Jean-Paul Marat. Ele fala sobre sua percepção da opressão do segundo e primeiro estado sobre o terceiro. Ele criou então um jornal, O Amigo do Povo, onde o terceiro estado era defendido. O senhor foi quem conseguiu os votos necessários para enviar Luís XVI para a guilhotina, certo? Como também muitos outros. Como você se sente perante sacrifícios durante a Revolução e o senhor concorda que a decapitação o senhor concorda que a decapitação de rei e rainha era um símbolo importantíssimo para essa Revolução? Marat concordou com a advogada e confessou ser violento e ter um espírito sanguinário. O jornalista atacou o rei e a rainha, dizendo que eles abusavam do povo roubando dinheiro dos impostos. Sr. Marat, no seu jornal você publicava a lista de pessoas que você acreditava serem traidoras e contrárias à Revolução, estou certo? certo. Então, se você apenas acreditava que elas eram, então suponho que tenham várias pessoas que não fizeram absolutamente nada nessa lista. Então, você apenas aumentou ainda mais o sangue em todo esse período. Jean-Paul também concorda com o advogado de acusação e diz que ele foi sim responsável por parte da violência na Revolução. Porém, ele acredita que as mortes foram merecidas devido às respectivas traições. Por último, foi a vez da rainha, Maria Antonieta. Ela iniciou seu discurso dizendo que a França era seu país e sua pátria. A rainha acredita que seu julgamento era injusto e ela não havia traído a França. Majestade, você e seu marido tentaram fugir para a Áustria, para com que eles fizessem uma invasão a Paris. Isso aí não seria traição para você? Não, não é. Maria Antonieta não concordou com a advogada. Ela confessa que teve relações com seus familiares austríacos, mas foi devido ao desespero. São duas perguntas. Maria Antonieta, a senhora, quando o povo nem pão podia comprar, continuou a gastar enorme quantidade de dinheiro, tanto que recebeu o apelido de Madame Déficit. Isso não deixa a enorme desigualdade econômica da sociedade francesa aparente? A rainha cita seu prazer em gastar o dinheiro dos impostos em coisas particulares, como por exemplo roupas extravagantes e luxo para seu palácio de campo. Porém, ela não concorda em ser culpada devido a esse roubo. Ela tenta colocar a culpa na crise em gastos políticos, como... A França sofreu
sofria com uma crise econômica devido à guerra na América, ao rigoroso inverno que impediu a população rural de plantar. Então, os meus gastos, apesar de terem sido a principal desculpa para a crise econômica, não tiveram nada a ver com isso. A gente estava sofrendo um problema muito maior e o meu marido, mesmo que frouxo em algumas decisões de vez em quando, ele tentava ao máximo superar essa